professores, diretores, pedagogos dos municípios que nos assistem hoje. Boa tarde. Sejam bem-vindos a essa nossa discussão, nesse momento de esclarecimento sobre o mestrado em educação que está com as inscrições abertas. Trago um abraço do secretário Luiz Castro e do secretário pedagógico, professor Raimundo Barradas. Nós temos aqui hoje o professor Roberto Mubarak, que é o nosso gerente de parcerias, e vai esclarecer para vocês todos os pontos importantes que vocês precisam saber sobre a inscrição no mestrado em educação. Nós temos já um histórico de investimento muito grande em educação, principalmente na formação continuada de professores, e este governo também tem a responsabilidade de ampliar, né, os investimentos em educação continuada, em formação continuada, principalmente em mestrado. Nós temos 72 mestrandos hoje nos cursos de língua portuguesa, mestrado em língua portuguesa, mestrado em geografia e mestrado em educação. Vamos completar 90 mestrandos agora com essas 18 vagas que serão ofertadas nesse último edital do concurso da UFAM. Tá? E estamos em tratativas com a UEA e com a UFAM para ampliar também o atendimento em outras áreas do conhecimento, para professores licenciados em outras áreas. Então, fiquem no aguardo, divulguem bastante, estejam atentos aos nossos editais, aos editais que serão realizados em parceria com a Universidade do Amazonas e a UEA, com a SEDUC. Tá? Então, agora eu deixo a palavra para o professor Roberto e mandem suas perguntas, vamos aqui esclarecer todas as dúvidas de vocês e que vocês saiam animados para fazerem seus projetos e que sejam bastante grande o número de inscrições para esse mestrado. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigado, professora Adriana. Boa tarde a todos os professores, a todos os pedagogos, a todos os gestores de escola. É um prazer estarmos aqui para divulgarmos mais essa iniciativa de formação de professores que a Secretaria de Educação, como disse a professora Adriana, iniciou o ano passado através de um convênio entre a SEDUC e a Universidade Federal do Amazonas, onde nós temos hoje o mestrado em educação com 18 professores da rede já cursando, o mestrado em letras com 30 professores da rede já em curso e o mestrado em geografia com 30 professores da rede já em curso. Essas 18 vagas que serão ofertadas agora para o segundo semestre de 2019, elas são vagas remanescentes do edital do ano passado, né? O convênio foi feito para 30 vagas, mas infelizmente no ano passado só houve aprovação de 12 candidatos e essas 18 vagas são vagas remanescentes. Por isso, a UFAM sentiu necessidade de fazer esse novo processo seletivo, que está com o edital lançado já desde o início do mês de março, e nós estamos aqui com essa missão de divulgar, de esclarecer dúvidas, de tentar, de certa forma, contribuir neste processo, porque é importante que essas 18 vagas sejam preenchidas, né? É um investimento elevado do governo do estado, da Secretaria de Educação, então é extremamente importante que nós façamos esse processo de divulgação, que essa informação chegue ao maior número de professores da rede, pedagogos da rede possíveis, porque é extremamente importante que essas 18 vagas sejam preenchidas para que nós possamos, depois da conclusão dessa etapa, estabelecermos novas parcerias, tanto com a Universidade Federal quanto com a Universidade Estadual do Amazonas, para que novas turmas de mestrado sejam oferecidas a partir do segundo semestre de 2019. E a proposta é que nesses 4 anos nós podemos fazer um amplo programa de qualificação docente, que nesse primeiro momento tem como foco a formação dos mestrados, mas que será viabilizado em diversas frentes, especializações, formação continuada. Nós estamos organizando um grande congresso de educação da Secretaria, então é um momento extremamente propício ao processo de qualificação docente, e por isso esse momento também é importante, porque nós estamos aqui para explicar as questões gerais
sobre o edital e tirar algumas dúvidas. Por isso, a dinâmica vai ser: nós vamos fazer essa exposição inicial e, posteriormente, nós vamos abrir para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês, certo? Então, eu preparei alguns slides para que a gente possa discutir, mas é importante que vocês entendam o contexto dessa proposta. Então, eu gostaria que passasse a nossa primeira cartela, né? Então, na nossa primeira cartela, eu botei algumas questões introdutórias, né? Então, a importância da formação continuada para os professores da rede estadual. Então, já de muito tempo, desde a aprovação da LDB de 96, né, vem se discutindo a necessidade de que os professores das redes de ensino tenham formação. Né? Naquele momento, a iniciativa foi estabelecer parcerias com as universidades para formação inicial a nível de graduação, né? E essa formação inicial, até agora, 2019, ela atingiu praticamente os 62 municípios do estado do Amazonas e em torno de 70%, 80% dos professores da rede. Então, quanto à questão da formação inicial, né, as instituições, juntamente com a SEDUC, juntamente com as secretarias municipais de educação, ela já vem desde o final dos anos 90 fazendo esse investimento, né? Esse investimento durou até o final dos anos 2000, quando o governo federal criou a plataforma Freire, e dentro da plataforma Freire o PARFOR, que hoje é o Programa Nacional de Formação de Professores, que é quem atende à formação inicial através dos cursos de graduação. E agora a Secretaria de Educação, aqui no estado do Amazonas, ela dá um passo extremamente importante no sentido de fazer com que esta formação inicial agora se transforme em formação continuada. Então, o mestrado, que ora nós vamos explicar, ele faz parte desse programa que se iniciou com a formação inicial e que agora visa, de fato, fazer com que a formação continuada dos professores ganhe um destaque maior nesse segundo momento, principalmente pensando nesta formação a nível de mestrado e, quem sabe, a gente está aqui para sonhar mesmo, né? Posteriormente nós possamos fazer convênios com doutorados para que os nossos professores da rede possam ter uma formação da melhor forma possível. Então, essa formação é de importância fundamental, porque não existe qualidade na educação, não existe melhoria do trabalho que se faz no campo da educação sem que haja, de fato, o tripé que sustenta esse processo, que é formação, carreira e valorização. Então, nós estamos agora, com base nesse tripé, trabalhando com a formação. Então, é preciso que a SEDUC tem esse pensamento, tem essa missão de fazer com que a formação continuada, de fato, chegue para todos os profissionais da rede, e o exemplo desse mestrado é algo extremamente avançado. Eu sou professor da rede há praticamente 27 anos, e essa é uma prática inovadora. Eu fiz mestrado na Universidade Federal do Amazonas, fiz doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, mas à época não havia essas parcerias com as redes de ensino para que, de fato, não só houvesse a liberação dos professores, mas que a própria rede custeasse, financiasse este programa. Então, é um programa de demanda dirigida, é um programa que a própria rede vai atrás dessas demandas, porque a rede se preocupa com a formação dos seus professores, pensando que só existe um processo de educação que possa melhorar e que possa, de fato, alcançar melhores níveis de qualidade para com as populações amazônicas, se os nossos professores tiverem esse tripé bem fundamentado. Então, nós estamos falando no primeiro elemento do tripé, que é a formação, mas nós já estamos, né, professora Adriana, em processo de pensar, né, não só na formação, mas pensar na valorização da carreira, né, e num processo que, de fato, estabeleça valorização e carreira docente. Mas nós estamos começando, nós estamos há pouco mais de 2 meses aqui no CEPAM, esse governo está iniciando, então nós acreditamos que muito trabalho ainda precisa ser feito. Então, esse primeiro tópico, nesse primeiro momento, eu estou fazendo algumas reflexões iniciais, né, dessa importância, né, o que nós entendemos por formação continuada, e quando eu digo nós,
esse entendimento não é um entendimento pessoal nosso, mas existe uma política nacional de formação de professores, existe toda uma legislação federal em relação à formação de professores, né? Tanto a formação inicial quanto continuada, e nós, que estamos hoje no centro de formação, seguimos essa política nacional e agora estamos no momento de estabelecer a política estadual de formação de professores. É uma política que já vem sendo demandada de algum tempo, mas agora nós vamos estabelecê-la em forma realmente de um documento de política, estabelecendo metas, objetivos, ações que serão desenvolvidas ao longo desses 4 anos. Então, a concepção de formação continuada, que é o segundo tópico do nosso slide, né? Por favor, pode botar a cartela. Então, o segundo ponto... Não, é aquela cartela anterior, isso. O segundo ponto é a formação continuada, esse processo que envolve a vida dos professores e que se dá inicialmente na formação da graduação, mas que se estende a cursos de pós-graduação, a cursos de especialização lato sensu, que são as pós-graduações lato sensu, são as especializações, a pós-graduação stricto sensu, que são os cursos de mestrado e os cursos de doutorado. Mas a formação não se vincula somente a esta formação externa, como nós chamamos, mas também a participação de cursos, de palestra, de seminário, a produção científica dos professores, a divulgação dos trabalhos científicos. Então, esse é o conceito de formação continuada que nós temos hoje dentro do centro de formação, que a formação ela acontece dentro da escola, acontece nos espaços de formação externa, nas universidades, nos institutos, nos museus, nas bibliotecas, participando de evento, nas câmaras de vereadores, na comunidade. Então, a formação é um espaço dinâmico que ocorre em vários setores, em vários lugares da sociedade. E aí a gente desemboca no nosso terceiro ponto, que é o investimento em formação continuada pela SEDUC. Então, é preciso que fique muito claro, né, que este é um investimento alto em formação continuada, que a Secretaria de Educação tem, né, por entender que o nosso trabalho, o trabalho da Secretaria de Educação, ele tem duas pontas finais, ele tem 2 elementos centrais, que é o próprio estudante, seja ele dos anos iniciais do ensino fundamental, dos anos finais do ensino médio, que é o público que a Secretaria de Educação atende, seja ele os nossos professores. Porque não adianta nós visualizarmos que o fim do trabalho da Secretaria são apenas os estudantes. Não. A Secretaria ela tem que pensar que o trabalho educativo ele se dá, sim, como ponto de congruência, como ponto de conclusão, digamos assim, nos estudantes da rede, mas se os nossos professores também não forem estudantes, ou seja, não se tiverem em processo constante de formação, ou seja, esse trabalho realizado com os alunos, com os estudantes, eu não gosto muito da palavra aluno, me perdoe porque eu não vou utilizá-la, mas os estudantes, eles de fato são os professores que vão conduzir, vão nortear a execução desse trabalho. Então, há um investimento por parte da Secretaria de Educação, um investimento alto, mas um investimento necessário, um investimento fundamental para que hoje os nossos professores tenham essa garantia de formação continuada, algo que me alegra muito. Eu conversava com a equipe aqui do CEPAM, quando eu entrei aqui, eu sou da rede, mas estava afastado há algum tempo, mas nós estávamos conversando e, assim, muito interessante como o perfil dos nossos professores da rede se modificou, né? Quando eu entrei há 27 anos atrás na rede, não havia essa sede, essa necessidade de formação, de busca pela qualificação docente. E hoje, muitos dos nossos professores, inclusive, estão se sacrificando, fazendo cursos no Paraguai, na Argentina, fora do país, né, tirando dinheiro do bolso para se qualificar. Por quê? Porque realmente a dinâmica da sociedade se modificou e há uma necessidade de dar conta desse movimento existente na sociedade, dessa articulação com as novas tecnologias, com as diversas culturas e os diversos saberes que transitam, tanto nas redes sociais, quanto nos sites de informação, quanto nas notícias de televisão, quanto nos livros. Então, hoje nós temos um arsenal de conhecimento, que inclusive é chamado, dentro da área da educação, dentro da área da comunicação,
né, de sociedade da informação ou sociedade do conhecimento, e essa sociedade da informação, ela também é uma sociedade que desinforma. Então, nós, professores, que lidamos com estudantes, que lidamos com adolescentes, que lidamos com crianças, que estão extremamente vulneráveis a essa sociedade da informação, temos que também saber lidar com o tipo de informação que essa sociedade estabelece, porque a veiculação de notícias é algo quase que incontrolável, certo? Então, nós temos que saber lidar com essas questões até para evitarmos situações como essas esdrúxulas que nós vivemos semana passada na escola de Suzano, em São Paulo, aquela situação de violência extremada, e o mais grave, como a repercussão disso tem sido negativa, no sentido de que pessoas, principalmente adolescentes, vão nas redes sociais postar apoio aos assassinos que cometeram aquela barbárie. Então é extremamente importante esse processo de formação e esse investimento da Secretaria, porque formando bem os nossos professores, valorizando os nossos professores, esses nossos professores tendo uma carreira, nossos professores farão o trabalho com mais dedicação, com mais empenho, com mais esmero dentro da nossa escola. Então, o que a Secretaria de Educação está fazendo hoje é investir no seu bem maior, que são os nossos professores. Então, pode passar. Agora eu vou explicar de forma mais pontual, né, o tema da nossa conversa hoje, que é o mestrado em educação, como formação continuada, e o convênio SEDUC e o FAM, certo? Esse convênio, como a Adriana falou no início, é um convênio que foi assinado no ano de 2018. Em 2018, a SEDUC, juntamente com a UFAM, assinaram um convênio de 3 mestrados. O edital previa, e o convênio previa que a seleção fosse em 2018, então tinham 30 vagas para o mestrado em educação. Se inscreveram em torno de 80 candidatos, mas somente 12 tiveram aprovação. O processo realmente é um processo rígido e tem que ser, porque os programas de pós-graduação, estrito sensu, principalmente os mestrados e os doutorados, passam por uma avaliação extremamente criteriosa junto à CAPES. Então, os programas eles têm que ter critérios muito fortes, muito, às vezes até rígidos demais, mas é preciso para que a qualidade do programa, principalmente por nós estarmos dentro de uma instituição federal, né, uma instituição que tem um nome a zelar, então às vezes os colegas professores mas o processo foi muito difícil, mas é difícil mesmo. Porque se fosse fácil, a gente não estaria dentro de uma instituição conceituada quanto ao FAM, e a SEDUC teria feito convênio com outras instituições que não têm o know-how, que não têm o gabarito que a nossa Universidade Federal tem. Então, tanto que hoje a prioridade é que todos os convênios sejam feitos com a Universidade Estadual e com a Universidade Federal, evitando-se ao máximo a busca de outras instituições privadas, porque as instituições públicas são as instituições que têm hoje no Brasil o melhor padrão de qualidade. Nós queremos isso, que os nossos professores entrem numa instituição renomada de qualidade. Então é um pouco mais complicado, um pouco mais complexo o processo, mas com certeza também o resultado será melhor. Então, esse é um convênio que foi assinado em 2018, e como eu disse para vocês, tivemos 12 aprovações, esses professores já estão cursando mestrado em educação, e agora, através do edital número 10 de 2019, né, a UFAM abriu as 18 vagas remanescentes para os nossos candidatos. Então, o processo, como eu disse, seletivo de 2016, tiveram aprovação somente de 18 candidatos, em torno de 80 inscritos, e agora, em 2019, essas atuais vagas que saíram no edital de 2019, o edital 10 de 2019, vocês vão encontrar no site da SEDUC, mas que nós vamos disponibilizar para vocês também, junto com esse material que nós produzimos para esta palestra, até para que vocês, para que vocês possam difundir nos municípios, porque é imperioso, é fundamental, é de extrema importância que vocês divulguem o máximo possível, porque o que nós queremos é que nós tenhamos 500, 1.000 professores inscritos nessa seleção. Por quê? Porque para garantir essas 18 vagas, certo? Por isso que nós vamos, ao final dessa primeira parte, que eu vou fazer a explicação
do edital, eu também vou fazer uma explicação pontual e inicial do que é um projeto de pesquisa e quais os elementos que contém neste projeto de pesquisa. Então, pode passar. Então, como eu disse para vocês, é extremamente importante que nós preenchemos essas vagas. Então, o edital número 10 de 2019 é um edital que foi lançado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade do Estado da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. Então, a Universidade Federal do Amazonas, por intermédio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação PROPESP, torna pública a abertura de inscrições para o exame de seleção de candidatos ao mestrado, exclusivamente para profissionais da Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino, 18 vagas, a ingressar no segundo semestre de 2019 no programa de pós-graduação em Educação, PPGE, UFAM 2019. Então, como eu disse, são 18 vagas exclusivas para professores da rede, certo? Essas vagas só poderão fazer... há 2 editais paralelos, há um edital de vagas que a gente chama de ampla concorrência, aberto para o público geral, mas essas 18 vagas elas são específicas para os nossos professores da rede. Então, professores da rede, vamos nos inscrever, vamos nos preparar para esse processo seletivo, porque essa é uma oportunidade ímpar para todos nós, para cada um de vocês. Cursar um mestrado na Universidade Federal do Amazonas, com financiamento e apoio da Secretaria de Educação, é uma conquista nossa, é um investimento da Secretaria, e que não se pode, em nenhuma hipótese, deixar com que essa oportunidade escape das nossas mãos. Então, é extremamente importante, por isso nós estamos aqui reforçando, às vezes até sendo repetitivo, porque nós queremos, ao final, que 18 professores da rede sejam aprovados e 18 professores da rede estejam compondo o quadro de mestrandos em educação da Universidade Federal do Amazonas. E esse é o mestrado que eu posso dizer da qualidade dele, porque eu fui sou egresso desse mestrado, da turma de 2000, do mestrado em educação, este mestrado a partir da sua reformulação, em 2000. Então, é um mestrado de qualidade, um mestrado com profissionais altamente gabaritados e, com certeza, ao entrarem lá, vocês vão ver que as visões de mundo, o processo de formação e as práticas docentes dos professores que forem aprovados vai mudar de forma muito significativa. Então, pode passar a próxima cartela. O mestrado em educação, que é o programa de pós-graduação em educação, dispõe das seguintes linhas de pesquisa, certo? Hoje, o mestrado em educação da UFAM, ele tem mestrado e doutorado em educação, a seleção é exclusiva para mestrado, e no mestrado existem 3 linhas de pesquisa. Extremamente importante, quem vai fazer a seleção, que antes de se inscrever, antes de começar a elaborar o seu projeto, que leia as linhas de pesquisa. Por quê? Porque o projeto de vocês ele vai ter que estar enquadrado dentro de uma dessas 4 linhas. Então, não é assim, eu vou fazer um projeto pensando em um tema que está aqui na minha cabeça. O tema que está na minha cabeça e a minha experiência cotidiana na educação básica são fundamentais para a elaboração desse projeto de pesquisa. Mas é importante que este projeto que você vai elaborar, ele tenha conexão com as linhas de pesquisas oferecidas pelo programa da universidade. Então, as linhas de pesquisa são essas, a linha 1, por gentileza, a cartela. A linha 1, processos educativos e identidades amazônicas. A linha 2, educação, políticas e desenvolvimento regional. A linha 3, formação e praxis do educador frente aos desafios amazônicos. E a linha 4, educação especial e inclusão no contexto amazônico. Eu não vou me deter no esclarecimento de cada uma das linhas, até porque isso é atribuição da própria universidade, não é da minha competência, eu não sou professor da UFAM, eu sou professor da UEA, então a gente vai fazer uma exposição mais geral, mas é importante vocês entrarem na página do PPGE, Programa de Pós-Graduação em Educação da UFAM, e ao entrarem, cada linha vai ter a sua caracterização, vão ter os seus objetivos, vão ter os professores que compõem aquela linha. É importante vocês entrarem no currículo Lattes dos professores para saber o que os professores pesquisam. Isso a gente chama de... eu, quando fui fazer doutorado lá na Universidade Federal de Santa Catarina, eu não conhecia nada da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, como foi que eu consegui ser aprovado? Primeiro,
eu fucei a vida do mestrado e do doutorado inteiro. Eu fui ver cada linha de pesquisa, depois cada professor, eu entrei no currículo lá de cada professor e encontrei um que tinha a ver com o que eu pretendia pesquisar, que é a questão da infância. Depois eu fui no currículo Lattes pesquisar os textos, baixei os textos da professora. Então, quando eu cheguei para a seleção, e eu era a pessoa que tinha menos chance de ser aprovado, porque eu estava vindo daqui do Amazonas, lá para Santa Catarina fazer a seleção, e tinha outros 7 candidatos que tinham feito mestrado lá, que já faziam parte do grupo de pesquisa, que conheciam e faziam parte da discussão, né? Mas eu cheguei lá conhecendo, sem conhecer pessoalmente, a produção científica, os teóricos utilizados pela orientadora. Então foi muito interessante, e depois ela própria me perguntou, depois que eu tinha sido aprovado, como é que você sabia tanta coisa sobre a gente? Né? Porque eu fui realmente fuçar a vida, esmiuçar os meandros da organização do programa, e é importante que vocês façam isso. Vocês conheçam as linhas de pesquisa, conheçam os orientadores, vejam o que os orientadores pesquisam, porque vocês já têm uma chance maior, porque vocês vão estar conectados com o campo teórico, com o campo metodológico daquele que será o futuro orientador de vocês, certo? Pode passar a próxima cartela. Então, e aí o edital, ele traz que o exame de seleção para o curso de mestrado compreenderá as seguintes etapas conforme o anexo 1. Né? Então, o processo de seleção tem 4 etapas. A primeira etapa é a prova de conhecimento. Prova de conhecimento de caráter eliminatório e classificatório, com peso 2 e nota de 0 a 10. O candidato com nota menor a 7 será eliminado. Então, preste atenção. Essa primeira prova, a gente costuma dizer que é a cereja do bolo, vamos dizer assim. É o primeiro ponto, o primeiro momento em que, quando a peneira começa, quando o processo começa, a primeira peneira, e talvez a maior de todas elas, é essa prova de conhecimento. E aí, é importante que, ao ler o edital, lá no edital, vocês vão encontrar, na parte das linhas de pesquisa, na página 16, 17 e 18 do edital, vocês vão encontrar o anexo 4, e no anexo 4, ele vai ter as referências para a prova escrita, certo? Então, são em torno de leitura de textos e artigos, em torno de 4 a 5 artigos em cada linha. Então, é importante que você... eu optei pela linha 1, certo? Eu optei pela linha 2. Então, está dividido por linha. Então, optou pela linha 1, vai ler os textos da linha 1. Você não vai ler, não precisa ler os 20 livros que são elencados, não. Você tem que saber, você vai optar. Eu quero falar sobre formação de professores. Formação de professores, linha 2. Né? Ou 2 ou 3. Deixa eu olhar direitinho aqui. Linha 3, formação de professores. Então, eu optei pela linha 3, formação de professores. E aí eu vou direto lá. A linha 3, aí tem 1, 2, 3, 4 artigos e 2 livros indicados para leitura. Então, eu vou baixar esses artigos na internet, vou buscar esses livros e vou fazer a leitura. Por que isso é importante? Porque quando você for escrever a prova escrita é um texto pessoal, um texto, por exemplo, eu vou dizer o que caiu na época que eu fiz a prova há 20 anos atrás. Então, na época que eu fiz a prova, caiu uma questão mais ou menos assim. O século XX se aponta, eu fiz em 99 a prova para entrar nos anos 2000, né? Então, diz assim, o século XX se aponta como um século de grandes mudanças para a realidade. A educação é fundamental para que tenhamos compreensão dessas mudanças que estão por ocorrer. Escreva um texto sobre os desafios da educação para o século XX. Então, o que nós fizemos? Escrevemos um texto sobre... Você vai discutir o conceito de educação, a importância da educação como prática social, como prática de mudança, né? E aí dialogar com os autores. Eu, por exemplo, na época li Debeval Saviani, eu li Moacir Gadotti, eu li Paulo Freire. Então, eu fui fazendo todo um arrazoado em que eu ia trazendo essa discussão sobre educação, sobre os desafios, certo? Então, quando você fizer a prova escrita, não se prenda numa prova escrita rebuscada, um texto simples, com parágrafos
enxutos, parágrafos coerentes. Um parágrafo padrão deve ter em torno de, no máximo, 7 a 8 linhas. Não faça parágrafos com discrepâncias, um parágrafo de 10 linhas, um parágrafo de 2 linhas. Isso são dicas importantes e na época que eu fiz eu não tinha essas dicas, né? Depois, lógico, hoje como professor a gente faz diversos cursos de especialização ou cursos de projetos de pesquisa, e a gente dá essas dicas para quem pretende fazer processos de seleção, mas isso é extremamente importante, né? Então você vai produzir um texto, você vai escrever na sua prova um texto que seja coerente, um texto que tenha ideias bem estruturadas e que você possa dialogar com os autores. O processo de mudança é extremamente importante para a compreensão do fenômeno social. De acordo com Paulo Freire, mudar representa dialogar com a realidade, dialogar com a cultura, dialogar com os processos de diferença. Então você faz toda essa interlocução entre você e o autor que você leu, que são os autores que são recomendados. Então essa prova é uma prova, considerada por todos a prova mais difícil, porque é de fato aonde você vai estar produzindo um texto diante de um tempo, diante de uma pressão, porque você está num processo seletivo, né? Mas é importante que você vá tranquilo, mas que você siga essas dicas, que você leia os textos que são apontados na referência, né? E que, ao escrever esse texto, os parágrafos sejam parágrafos concisos, que você dialogue com os autores. Você não precisa fazer citação. Eu lembro que eu já sou professor do mestrado da UEA há quase 10 anos e participo do processo de seleção, né? E aí eu já cheguei a ler provas que a pessoa decorava trechos do autor para citar na prova. Não façam isso, né? Vocês vão fazer paráfrases, ou seja, vocês vão fazer diálogos com o autor. Você não precisa citar aquilo que o autor disse, mas o conceito que o autor disse, dialogando com o autor através das suas palavras. Então é extremamente importante sempre fazer esta relação, ok? Se houver dúvidas, porque eu estou falando um pouco, acho que um pouco rápido, mas é porque o tempo é curto e a gente tem um processo para dar conta, né? Mas ao final a gente vai abrir pelo menos meia hora para que a gente possa responder as dúvidas que porventura surgirem no decorrer dessa explicação, ok? Então a segunda etapa, pode passar, é a avaliação do projeto de pesquisa, que eu vou no final explicar o que é um projeto de pesquisa, certo? Então de caráter eliminatório e classificatório, com peso 1 e notas de 0 a 10 pontos. O candidato com nota menor do que 7 pontos será eliminado. Então, esses são os critérios das etapas. Então, a primeira etapa, a prova escrita. A segunda etapa é a avaliação do projeto. Então, no momento que vocês forem se inscrever, além de toda a documentação, você precisa apresentar um projeto de pesquisa. Não é um projeto de pesquisa acabado, gente. Entenda que vocês estão num processo de seleção e que, no decorrer a partir do momento que vocês entram, esse projeto de pesquisa vai ser modificado, certo? Mas tem que ser um projeto que tenha uma coerência, uma fundamentação básica que demonstre que você tem um interesse de pesquisa, que você tem objetivos bem estabelecidos, que você conhece tem um contato inicial com aquele problema que você quer investigar. Por isso o projeto de pesquisa é extremamente fundamental nesse processo. E não escrever projetos de pesquisa, eu vou aprofundar mais, mas coisas mirabolantes, né? Coisas que estejam próximos à realidade de vocês. Mas eu vou aprofundar isso mais adiante. Pode passar. A terceira etapa é a defesa do projeto de pesquisa. E aí eu já participei, como eu disse para você, de muitas seleções. É o momento que as pessoas ficam muito nervosas, mas é muito simples. Você escreveu aquele projeto, você precisa falar dele. Certo? Você não vai fazer, não tem que montar slide, não. Você vai levar o seu projeto de pesquisa para uma banca com 3 professores sentados, você na frente, você vai, olha, o meu tema é esse, eu escolhi esse tema porque eu sou professor da educação básica já há 10 anos e trabalho com essa situação, e esse é um problema que surgiu, e é importante que pesquisas sejam feitas, o objetivo do meu projeto é esse, eu pretendo fazer a seguinte metodologia, eu usei esses autores. Faz uma exposição geral do seu projeto de pesquisa. Ao final, a banca vai te fazer perguntas sobre o teu projeto de pesquisa. Por que você está usando esse autor? Por que você escolheu essa metodologia? Se você acha que talvez enveredasse por esse campo não seria mais coerente. E você tem que responder e ser humilde.
Eu lembro que na minha prova do doutorado, a banca perguntou assim, por que você não usou os autores da sociologia da infância para fundamentar o seu projeto? Eu disse, porque eu não tive acesso a eles. Vocês são a referência no Brasil, eu escolhi fazer a seleção aqui exatamente porque eu tenho muita dificuldade de dialogar com a sociologia da infância e vocês são a referência. E a minha escolha de estar aqui é para que eu possa dialogar com vocês. Eu disse que não sabia, mas que estava ali para aprender. Que eles seriam um elemento de aprendizagem que eu estava na busca. Resolvida a questão, eles aceitaram numa boa, inclusive já me indicaram livros que eu podia ler. Então a gente tem que demonstrar segurança, sim. Mas tem que mostrar que nós estamos ali para aprender. O mestrado é o início do processo de formação de um professor pesquisador. Então, você tem que saber dialogar com a banca vai te fazer sugestões, aceite essas sugestões. Você nunca deve bater de frente com uma banca de seleção, você deve concordar com a banca, deve aceitar os conselhos que essa banca dá, porque é uma banca de pessoas altamente experientes, professores altamente renomados que estão ali, inclusive para lhe ajudar, ainda que você não seja aprovado no processo, mas você vai levar para você a experiência de ter participado desse momento. Ok? Então, essa é a terceira etapa, que é a defesa. Pode passar. A quarta etapa, que essa parte já é a parte mais tranquila, né? Porque é só a avaliação de documentos, que é a avaliação da produção bibliográfica dos últimos 5 anos, né? Então, você vai ter que, no momento da tua inscrição, tu vai apresentar um currículo Lattes. É importante que todos vocês tenham currículo Lattes. Quem não tiver currículo Lattes vai pesquisar, vai fazer o preenchimento do currículo Lattes na plataforma Lattes do CNPq. E nesse teu currículo Lattes você vai provar tudo que você diz. Eu participei de um evento, bota lá o certificado do evento. Eu participei de uma formação continuada, bota lá. Eu escrevi um artigo, bota a cópia do artigo. Então, nesse momento, não há contato com os candidatos. Percebam que a primeira etapa, o contato foi direto com o candidato. A segunda etapa foi documental. Os professores vão avaliar o documento, o projeto. A terceira etapa, novamente, contato com você, estudante, candidato a mestre em educação, a mestrando. Né? Aí, novamente, você tem contato com os professores. A terceira etapa, de novo, é uma etapa documental. Então, percebam que as 3 etapas, 2 delas, você tem contato direto com os professores, a primeira e a terceira. A segunda e a quarta não, são análise de documento. Então, como é análise de documento, né, eu já vi vários processos de seleção. Mas eu disse isso no meu Lattes. Você disse. Mas cadê a comprovação? Certo? Às vezes a pessoa apresenta o Lattes, não apresenta uma comprovação. Ela vai zerar. Porque você tem que apresentar o currículo e tem que apresentar a comprovação. Escrevi um artigo nesse livro. Tira a cópia da folha de rosto e da primeira folha do artigo, coloca lá. Participei de um congresso. Tira a cópia do certificado do congresso, bota lá. Participei de tais cursos, participei disso. Tira a cópia. Então, o currículo Lattes documentado. Então, isso é extremamente importante, porque a classificação final... Podem ter, por exemplo, 30 candidatos aprovados. E aí você vai tirar a média das notas das 3 primeiras etapas e somar com a média da 4ª etapa. Então, com a média da 4ª etapa, a classificação ela pode se modificar. Então, às vezes eu já fiz um concurso na época, esse concurso que eu estou aqui, que eu fiz na SEDUC, na classificação inicial eu passei em 15º lugar. Na classificação final eu fui lá para o 49º. Por quê? Porque eu era extremamente jovem à época, eu tinha 22, 23 anos, então eu não tinha experiência no magistério, não tinha produção, então eu não pontuei na prova de título. Então a gente cai, às vezes, na classificação. E essa última etapa é a prova classificatória, é a única das etapas que ela não é eliminatória, então ela é somente classificatória. Então você tem a definição final da composição das vagas a partir dessa 4ª etapa. Pode passar? E aí, aqui, no edital, nós temos a estrutura do projeto de pesquisa. O edital é extremamente bondoso com os candidatos, porque ele traz, inclusive, essa estrutura já, como vocês serão avaliados em relação ao projeto de pesquisa. Então, o projeto deverá abordar como partes obrigatórias os seguintes elementos: temática a ser investigada, área de concentração e linha de pesquisa, o programa a que pretende se vincular. Percebam que, nesse primeiro momento, né, você precisa apresentar isso que está dizendo nessa primeira linha dessa cartela, né, você vai escrever essas informações
lá na sua folha de rosto. Eu vou mostrar também mais adiante. Na folha de rosto vai dizer a linha de pesquisa, especificar tudo direitinho, a temática que você pretende investigar. Mas eu vou falar mais especificamente. Então, a estrutura do projeto é essa, né? Então, os elementos pré-textuais, que são capa, folha de rosto e sumário, certo? Então, o projeto vai ter esses elementos pré-textuais, pode passar. E aí os elementos textuais, que são introdução, justificativa, objetivos, quadro teórico e metodologia. Então, a introdução, o texto de apresentação do projeto deve conter a delimitação clara e objetiva do objeto a ser estudado, as questões norteadoras. Então, na introdução, a gente faz uma discussão inicial de como o projeto vai ser estruturado. A justificativa, você vai detalhar a relevância do tema escolhido. O ponto 3 vai ser os objetivos, deve conter o objetivo geral e os objetivos específicos. O ponto 4, o quadro 2.4, aliás, o quadro teórico deve conter uma revisão bibliográfica que permita situar teoricamente o problema. O ponto 5 é a metodologia, devem ser definidos os procedimentos metodológicos necessários à realização da pesquisa, estabelecendo relação explícita com a abordagem teórica adotada, pode passar. E os elementos pós-textuais, que são as referências de acordo com a ABNT. É importante vocês olharem a nova NBR 6023, agora de 2018, né, para que vocês façam um projeto dentro da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, principalmente usar a NBR 6023, que é a de referência, e também a NBR de citação e de formatação de trabalhos acadêmicos. E um cronograma de atividades. Depois eu vou mostrar detalhadamente essas situações. Ok? Pode passar. Passou isso. Então, aí eu entro mais especificamente no que é um projeto de pesquisa, tá? Agora, eu vou me deter um pouco mais em explicar para vocês tanto o que é um projeto de pesquisa, o que ele propõe, o que ele se propõe a fazer e como ele deve ser elaborado. Volto a dizer, a nossa intenção aqui é ajudá-los. Esse encontro que nós estamos tendo hoje aqui, em hipótese alguma, vai conseguir dar conta de dirimir todas as questões. Até porque, por exemplo, eu que já dei disciplinas de metodologia da pesquisa, que já dei cursos específicos de projeto de pesquisa, em torno de pelo menos uma carga horária aí de 20 horas para que a gente possa dar conta especificamente dessa questão. Aqui a gente tem 1h30, em torno de 1h, 1h30, para dirimir algumas questões. Então, não entendam que a gente vai conseguir dar conta, não. A ideia é fomentar em vocês o interesse em fazer o processo e tirar, apontar alguns caminhos que devem ser seguidos. Certo? Então, a ideia é isso, a gente ajudá-los nesse processo que é extremamente importante para a Secretaria e que a Secretaria que se compromete, e é o que nós estamos fazendo aqui, né, em contribuir neste momento importante da vida de vocês. Pode passar a cartela? Isso. Então, o projeto é uma das etapas componentes, do processo de elaboração, execução e apresentação de pesquisa. A pesquisa necessita ser planejada com rigor, caso contrário, o investigador, em determinada altura, encontrar-se-á perdido num amaranhado de dados, sem saber como dispor dos mesmos. Então, pode voltar aqui comigo, olha só. Quando a gente faz, e aí eu vou tentar falar numa linguagem próxima daquilo que a gente faz no cotidiano, o projeto de pesquisa, ele faz parte do que nós chamamos de planejamento da pesquisa. Então, quando a gente vai dar uma aula nas nossas escolas, o que a gente faz? A gente planeja aquela aula. Então, o planejamento é uma atividade mental, uma atividade intelectual. E o plano é essa que a gente chama de formalização daquilo que a gente pensou. Então, o planejamento da pesquisa também é essa atividade intelectual, de pensar, de estudar a realidade, de observar a realidade. Só que só isso não dá conta. As nossas ideias elas estão extremamente adensadas através do nosso pensamento, através de uma série de questões que nos envolvem. Então é preciso que nós peguemos essas nossas ideias e botemos no papel. A partir do momento que a gente bota isso no papel, ele se torna um projeto de pesquisa. Por isso existe uma estrutura que
pré-definida, o próprio mestrado já definiu essa estrutura, e a gente vai seguir essa estrutura para botar as nossas ideias dentro deste planejamento. Então, o planejamento está na nossa mente, está na nossa leitura, está na nossa capacidade de pensar e refletir a realidade, mas eu não tenho como apresentar para uma banca a minha mente, a minha ideia. Então, o que eu faço? Eu transformo essa minha ideia num instrumento escrito, que é chamado de projeto de pesquisa. Então, ao escrever o projeto de pesquisa, eu estou planejando algo que eu pretendo fazer. Primeira dica, certo? Todo projeto de pesquisa, ele tem que ser escrito olhando para frente, certo? Então, quando eu vou escrever um projeto de pesquisa, eu estou aqui, Roberto, eu pretendo investigar a prática dos professores, eu pretendo conversar com a comunidade, eu pretendo conhecer os documentos da escola. Percebam que sempre que eu escrevo um projeto, eu estou prospectando, eu estou prevendo a realização de uma determinada ação. Então, todos os verbos que vocês vão escrever no projeto de pesquisa, todo o tempo verbal de escrita do projeto tem que ser para onde? Para o futuro, certo? Então, diferente de um relatório, diferente de uma monografia, diferente da dissertação que vocês vão escrever ao final do curso, que você vai olhar para o passado e escrever o que você já fez, no projeto você prospecta, você olha para frente. Então, você vai dizer a realidade das escolas públicas do interior. Vamos lá, vou falar de Itacoatiara, que é o meu município. No município de Itacoatiara, a escola Deputado Vital de Mendonça tem apresentado determinadas dificuldades, um grande número de desistência dos alunos do ensino médio, ou lá na educação de jovens e adultos. Há um processo muito grande de desistência, de abandono dos estudantes. Através desse projeto, se pretende investigar quais as causas do abandono que fazem com que quase 60% dos estudantes da educação de jovens e adultos deixem o curso e não concluam. Então, você vai prospectar. Então, para fazer isso, você vai fazer o quê? Você vai estabelecer objetivos, você vai estabelecer metodologia, você vai dialogar com os autores que vão te dar suporte para que você realize posteriormente essa pesquisa. Uma coisa extremamente importante, dica número 2. A dica número 1, o tempo verbal do projeto. E a dica número 2, o projeto é de pesquisa, não é um projeto de intervenção pedagógica. Ah, professor, então um projeto de pesquisa não pode pensar numa intervenção pedagógica? Pode. Mas o projeto ele tem que ser de pesquisa e no bojo da pesquisa eu posso pensar em algo que se caracteriza como intervenção pedagógica, mas não é uma intervenção pedagógica. Então, por exemplo, a escola X, lá uma escola de ensino fundamental, de primeiro ano do ensino fundamental, quer trabalhar com jogos, com ludicidade, precisa de uma brinquedoteca ou de uma ludoteca. Aí eu vou fazer um projeto para implementar uma ludoteca. Não. Projeto de implementação de uma ludoteca é um projeto de ação ou intervenção. Não é um projeto de pesquisa. Agora, a escola já tem um laboratório de informática, a escola já tem uma ludoteca, mas não é utilizada, os professores não fazem uso daquele espaço e daquele recurso com as crianças. Aí sim, eu vou investigar o porquê da não utilização do espaço, o porquê das crianças irem para a ludoteca e não desenvolverem determinadas atividades. Ou seja, por que aquele espaço extremamente importante está dentro da escola? Eu tive um mestrando meu que defendeu o ano passado, que ele fez um trabalho lindo em que ele investigou os laboratórios de informática das escolas. Então ele viu que a CEMED, a rede municipal aqui de Manaus, tinham várias escolas com laboratórios de informática. Mas no decorrer da pesquisa, o que ele viu? Que os laboratórios estavam fechados sem qualquer utilização. Então ele foi investigar o porquê. Se as escolas dizem que precisam de laboratório de informática, se a realidade atual gira em torno dessa comunicação, desse vínculo que os jovens têm com as redes sociais e com a internet, e a escola tendo um laboratório de informática altamente bem instrumentalizado, não se utiliza desses laboratórios. Então ele foi para a escola, descobriu o porquê da subutilização daquele espaço. Então ele fez um trabalho maravilhoso. E no decorrer do trabalho, ele fez uma proposição de realização de oficinas pedagógicas dentro
do laboratório de informática, mostrando para os professores que eles poderiam dar aula de história no laboratório de informática, eles poderiam dar aula de matemática no laboratório de informática, eles poderiam dar aulas de várias disciplinas nos laboratórios. Percebam? Aí sim eu posso, no decorrer da minha pesquisa, fazer a questão da intervenção pedagógica. Mas nós, quando vamos avaliar, e aí, novamente, a nossa experiência de avaliador, né, a reprovação dos projetos de pesquisa maiores, o maior índice de reprovação dos projetos de pesquisa é porque a grande maioria dos projetos pedagógicos, eles não são de pesquisa, eles são de intervenção pedagógica. Então, lembrem dessa questão. Vamos fazer o nosso projeto pensando numa investigação que eu pretendo descobrir o porquê de determinado fenômeno, de determinado problema acontecer na escola. Se, no decorrer disso, for possível fazer a intervenção, eu faço. Então, não há problema de implementar ou complementar a pesquisa com a intervenção pedagógica, que foi o caso do projeto de pesquisa que o meu orientador de mestrado fez, que hoje já é mestre, né? E que ficou um trabalho maravilhoso, belíssimo, uma dissertação, inclusive, que já foi publicada em forma de livro, certo? Então, essas duas dicas são fundamentais. Sempre o projeto, ele tem que ser um projeto de pesquisa, que pode, não há essa obrigatoriedade, que pode ter a intervenção pedagógica como parte, e o projeto ele sempre tem que ser prospectivo. Eu tenho sempre que pensar o que eu vou desenvolver no decorrer dessa pesquisa. Ok? Pode voltar à cartela. Então, o projeto de pesquisa é um texto que define e mostra, com detalhes, o planejamento do caminho a ser seguido na construção de uma proposta de pesquisa na área de educação. É um planejamento que impõe ao autor, a vocês, ordem e disciplina para a execução do trabalho de acordo com os prazos estabelecidos. Outra coisa que é preciso que vocês pensem. O mestrado hoje, com a reformulação dos cursos de pós-graduação que aconteceu no final dos anos 2000, né, especificamente lá por 98, 99, os cursos de mestrado e doutorado eles passaram a ter uma duração diferente da que havia anteriormente. Hoje, os programas de mestrado eles têm duração de 24 meses e os programas de doutorado duração de 48 meses. Essa é a duração máxima permitida uma prorrogação. Mas a gente não vai falar de prorrogação, a gente vai falar do período de duração. Então, você tem 24 meses, ou seja, 2 anos para fazer o seu mestrado, ou você tem 48 anos para fazer o doutorado. Vocês precisam pensar nesse momento que vocês vão entrar num mestrado que tem 24 meses de duração. Então, vocês não podem pensar, eu quero fazer um projeto de pesquisa em que eu vou conseguir saber a visão dos professores sobre educação de jovens e adultos do município de Manaus. Isso não vai dar conta nunca num projeto de pesquisa sobre isso. Agora, eu posso entender a concepção de professores de educação de jovens e adultos numa escola específica. Certo? Então, sempre que vocês fizerem um projeto, vocês têm que pensar nesta temporalidade de 24 meses e afunilar o projeto. Eu lembro que, quando eu entrei no doutorado, a minha intenção era fazer a minha pesquisa em 2 comunidades indígenas. A minha orientadora virou e disse, não, por que tu queres fazer? Tu quer fazer comparação? Não, eu quero conhecer a realidade. Então, escolhe uma comunidade e emerge nessa comunidade para fazer a tua pesquisa. Olha que eu estou falando de um doutorado, que a temporalidade é muito maior, certo? Então, às vezes, isso a gente encontra muito na graduação, os alunos dizem assim, porque o professor tolhiu a minha criatividade, não deixou que a gente... Não é isso, gente. Toda pesquisa ela tem uma temporalidade para acontecer, certo? Então, você precisa direcionar a sua energia, direcionar o seu tempo para aquilo que você quer fazer. Então, se eu trabalho lá numa escola municipal, lá em Atalaia do Norte, ou numa escola estadual, aliás, lá em Atalaia do Norte, e aquela escola apresenta, por exemplo, situações de pouca participação da família, pouco envolvimento da família nas relações com a escola, eu já tenho um problema. Por que isso acontece? Certo? Então, vocês precisam identificar um problema que é real, o problema não pode estar na cabeça da gente, o problema está na nossa prática, está no nosso cotidiano, e vocês vão escrever uma coisa que vocês não sabem. Outra questão é que o problema de pesquisa não é um problema que a resposta está pronta,
certo? Então, se eu perguntar para alguém assim, quantas ilhas existem ali no arquipélago de Anavilena? Você vai dizer, não sei, isso é um projeto de pesquisa? Não é um projeto de pesquisa. Hoje não mais, por quê? Porque essas ilhas estão catalogadas, senão eu pego um livro e a resposta está dada. Mas se eu perguntar por que as crianças terminam hoje o 3º ano do ensino fundamental e não sabem ler e escrever, isso é um problema. A gente pode elucubrar várias questões aqui, mas aquela situação específica das crianças lá de Anori, lá de Anamã, lá de Altazes, lá de Urucurituba, não tem resposta. Por isso que é importante que nós tenhamos candidatos, que nós tenhamos aprovados de todos os municípios, porque isso vai gerar um resultado de trabalhos de pesquisa grandioso para o estado do Amazonas. E aí nós podemos pensar em políticas, de fato, que reflitam os problemas que estão vindo direto dos nossos municípios. Então é importante que vocês dialoguem, que vocês estejam atentos aos problemas, porque o projeto vai emergir de um problema real. Ok? Pode passar. Esses são os dados de identificação, né? O roteiro básico, como eu falei para vocês. Os dados de identificação são os elementos pré-textuais, a introdução, delimitação do problema, a justificativa, os objetivos, embasamento teórico, metodologia. Eu só fiz uma inversão aí nesse meu roteiro, mas vocês podem deixar o cronograma como, se vocês quiserem colocar logo após a metodologia, pode, né? Ou vocês podem colocar, como está no roteiro do edital, ele como anexo. Fica a critério de vocês. Eu acho que fica muito mais bem elaborado, porque eu falo da metodologia e depois boto meu cronograma de trabalho. Por isso eu fiz essa opção, até porque esse já era um roteiro que eu trabalho há algum tempo. Mas vocês podem utilizar. Pode passar. E aí eu vou explicar elemento por elemento. Certo? O primeiro elemento que compõe, essa é a coisa mais fácil de fazer, é o que a gente chama de elementos pré-textuais, que são a capa e a folha de rosto. Eu trouxe para vocês um pequeno modelo aí, mas o que vocês vão fazer? Trata-se da descrição dos elementos que permitem conhecer a intencionalidade da pesquisa a ser realizada. Então, vocês vão colocar ali em cima da capa: Universidade Federal do Amazonas, Programa de Pós-Graduação em Educação, Mestrado em Educação. Aí vocês vão botar o título da pesquisa de vocês, né? Evasão escolar, 2 pontos. Uma análise da escola estadual João e Maria em Parintins. Ok. Já tenho ali o título do meu trabalho, a cidade, Parintins, Amazonas, 2019. Feita a folha de rosto, eu venho para a capa. Aí, o nome de você, Carlos Augusto de Oliveira Dias. O título, repete o mesmo título que está ali na capa, certo? Aí você vai escrever ali, projeto de pesquisa apresentado ao mestrado em educação da Universidade do Estado Federal do Amazonas, linha 1, problemas amazônicos, linha 3, formação de professores, e aí a cidade e o ano. Então, essas informações iniciais não podem faltar na capa e na folha de rosto, que é o nome do mestrado, o nome da UFAM, depois o nome do mestrado, a linha de pesquisa que você vai concorrer, porque são 4 linhas, você tem que identificar a linha e fazer o seu projeto dentro desta linha. Ok, pode passar. Título. Quando a gente fala em título, gente, há uma diferença entre o que é tema e o que é título. O tema é sempre algo mais abrangente. Por exemplo, educação especial é um tema. O título da educação especial vai ser inclusão de crianças portadoras de síndrome de Down na escola estadual X. Então você vai estudar. Então o teu título tem que ser bem delimitadinho. Ele pode ter título e subtítulo, porque o título é a definição genérica do conteúdo e o subtítulo especifica essa temática a ser estudada, indicando o recorte a ser trabalhado, né? Eu costumo trabalhar sempre com a ideia de título e subtítulo. Então eu venho com o título: Educação Inclusiva. Educação inclusiva na rede estadual de ensino, 2 pontos. Um estudo na escola estadual João da Silva Dias, no bairro da Alvorada. Então, que você consiga dar essa delimitação, porque é a delimitação que vai dizer que você tem um foco no teu estudo, que você já tem um objeto a ser pesquisado, que você já tem um espaço, que você já tem sujeitos definidos. Então, isso mostra para quem vai avaliar o projeto de vocês que você já tem uma experiência naquela área. E é importante que você se descreva no seu projeto, certo? Vocês vão ver que quando eu falar
da metodologia, tanto da introdução quanto da justificativa, vocês precisam se descrever. Por que eu escolhi esse tema? Por que esse tema apareceu neste momento do processo de seleção? Ok, pode passar. E aí nós vamos na introdução ou delimitação do problema. Toda pesquisa é iniciada a partir da formulação de um problema que surge como resultado da problematização de um determinado fato. Trata-se da dificuldade cuja solução poderá ser encontrada com a realização da pesquisa. Identifica qual a questão que deve ser elucidada no decurso da investigação. Perceba, quando vocês fizerem a introdução, certo? Esta introdução, vocês vão começar falando, este projeto de pesquisa surgiu da necessidade de investigar a questão da evasão escolar na escola estadual Pedro da Silva Raposo, no município de Itacoatiara. Esta temática é fruto da minha inquietação enquanto professor da educação básica, há 10 anos trabalhando nessa escola, onde detectamos que um grande número de estudantes iniciam o ano letivo na escola, mas no decorrer do ano letivo esses estudantes se afastam. Você precisa explicar isso. Então, quando você produzir a introdução do seu trabalho, certo? Você vai se situar neste espaço. Você vai dizer que é professor, você vai dizer que é gestor, você vai dizer que é pedagogo da escola e, portanto, a importância do porquê que vocês não conseguem fazer um planejamento e por que é necessário se descobrir isso. Então, você primeiro se apresenta, em seguida você estabelece uma questão norteadora ou um problema de pesquisa, né? Por que as famílias não participam das reuniões e dos encontros com as escolas para discutir a situação das crianças? Eu tenho um problema de pesquisa, né? Os pais não frequentam as reuniões e tampouco se interessam com a situação das crianças. Por que ocorre essa situação? Então você vai estabelecer perguntas que você ainda não sabe responder, mas que com a sua pesquisa de dissertação você pretende responder. Então, é a base, é o início da construção do projeto. Então, você já na introdução, você produz o que nós chamamos de problema ou questões norteadoras. Ok? Então, vamos lá, pode passar. E aí vem o segundo elemento do nosso projeto, que é a justificativa, né? Então, a justificativa é a exposição dos motivos de ordem teórico-prática que levaram à escolha do tema, envolvendo delimitação espacial e temporal do problema. Elementos centrais da justificativa. Mais uma dica para vocês. A justificativa não pode faltar esses 3 elementos. Você pode, inclusive, fazer 3 parágrafos. Primeiro parágrafo, você escreve o teu interesse pessoal, ou seja, a motivação que te levou à escolha desse tema, dessa problemática. Então, você vai dizer, em sendo professor da rede há tanto tempo, e tendo a experiência de conviver com aquela situação, você tem essa intencionalidade de aprofundar, desenvolver essa pesquisa, até para, de certa forma, compreender melhor por que aquele problema ocorre, e aí, futuramente, ver possibilidades de superação desse problema. Então, você expõe as tuas motivações, aquilo que lhe levou. Então, é você dizendo para o avaliador da banca, dizendo para a pessoa que vai ler seu projeto por que você escolheu aquele tema. Então, quando a gente faz uma coisa muito genérica, o avaliador ele pergunta, mas por que essa pessoa resolveu pesquisar sobre isso? Por que ele está pesquisando sobre educação inclusiva? Por que ele está pesquisando sobre evasão escolar? Por que ele está pesquisando, por que ele pretende pesquisar que as crianças terminam os anos iniciais do ensino fundamental e não aprendem a escrever? Por que o planejamento escolar não tem funcionado? Certo? Por que o currículo não consegue trabalhar com a realidade, com as culturas? Por exemplo, uma escola de Parintins, trabalhar com a questão da cultura do boi-bumbá, certo? Trabalhar com a formação dos artesãos, trabalhar com a formação dos cantores, dos bailarinos, dessas questões que envolvem o processo educacional e que está extremamente forte ali na cultura parintinense. Então, fazer esta relação. Então, entender que o processo escolar envolve essas questões. Nós tivemos um mestre também, que já é mestre, inclusive é professor da universidade, o Renner, lá em Parintins,
que escreveu uma dissertação de mestrado sobre a Escolinha de Arte do Boi Caprichoso, lá em Parintins, né? Tivemos outros no nosso mestrado que trabalharam com esses processos, né? Então, você fazer essa relação com a sua experiência, com o problema que se encontra ali na sua realidade. Ok? Pode voltar. Então, esse primeiro elemento é o interesse pessoal. Você tem que aparecer naquilo que você escreve, tá? Não se escondam no projeto de vocês. Segundo é a relevância para a sua formação profissional e para a área do magistério. Ora, eu estou pesquisando a evasão escolar, por quê? Porque a evasão escolar é um problema para a qualidade do ensino, é um problema para aquela escola. Pesquisar a evasão escolar vai ser relevante para mim enquanto docente, porque eu vou entender o que causa essa evasão escolar, mas também vai ser importante para o processo educativo e para aquela escola, porque ao entender o que causa, nós podemos futuramente estabelecer políticas, estabelecer ações para diminuir, para minimizar, para tentar solucionar aquela situação que foi ali detectada, certo? Então, é extremamente importante que você diga no seu projeto de pesquisa por que você está fazendo aquilo, qual é a relevância de fazer aquela pesquisa e o que aquela pesquisa pode contribuir, tanto na tua formação pessoal, quanto no espaço educacional em que você está inserido. E também pode até gerar políticas públicas. Evidente que isso é uma dimensão mais ampla. Mas é preciso que você estabeleça essa relação com a tua formação, com a melhoria e o conhecimento e o entendimento do fenômeno educativo que circunda aquela prática que você está envolvido naquela escola, naquele município, certo? E que você faça, de certa forma, perspectivas de que a tua pesquisa ela vai contribuir para a melhoria daquele problema que foi detectado. Pode passar? E, por fim, uma breve contextualização, bem breve, né? Essa pesquisa pretende ser realizada no município de Parintins, na escola estadual tal, a escola estadual tal fica situada assim, assado. Essa é uma problemática que já acontece há tantos anos, para que você deixe claro que o teu projeto tem uma materialidade, ele tem um locus, tem um espaço a ser realizado. Ok? Então, feita a justificativa, eu sugiro que vocês façam uma justificativa de pelo menos 3 parágrafos, um parágrafo com interesse, um parágrafo com relevância, um parágrafo com a contextualização. Isso não precisa estar nessa ordem, eu posso começar com a relevância, contextualizar e falar o interesse, ou eu posso primeiro contextualizar, depois falar o interesse, depois a relevância, mas esses são elementos que precisam estar presentes na justificativa de vocês. Ok? Pode passar. E aí vem os objetivos geral e específicos. Percebam. Normalmente a gente estabelece para um projeto de pesquisa um objetivo geral e objetivos específicos, 2, 3, não vão exagerar, 10 objetivos específicos, não. Normalmente o objetivo geral é o que eu pretendo alcançar com a pesquisa. E os objetivos específicos a gente pode grosso modo dizer que se eu pretendo escrever 3 artigos, 3 capítulos na minha dissertação, eu vou estabelecer 3 objetivos específicos, um para cada capítulo. Isso pode ser uma das situações. Ou eu vou estabelecer que a minha pesquisa vai ter 3 focos. Então, um objetivo específico para cada foco. Percebam sempre essa relação. O objetivo geral é o que eu pretendo alcançar como um todo. E o objetivo específico está mais voltado à execução das ações, à execução das etapas da pesquisa e que depois podem ser desdobrados em capítulos da minha dissertação. Normalmente, uma dissertação tem em torno de 3 capítulos, certo? Então, é uma sugestão que vocês façam essa dinâmica de um objetivo geral e 2 objetivos específicos muito bem articulados. Okay? Então, o objetivo geral expressão clara do que o pesquisador pretende conseguir através de sua investigação, esse apanhado mais amplo do que eu pretendo, e os objetivos específicos são derivados sempre do objetivo geral e podem ser imediatos, que se pretende atingir até o término da pesquisa, imediatos, que se pretende alcançar com um prazo maior, que se estende após a pesquisa. Eu diria que no caso do projeto de mestrado, especificamente, vocês vão se prender mais nos objetivos mais imediatos, certo? Até porque você pode fazer as proposições, mas isso fica muito mais a nível de conclusão do trabalho. Então,
que vocês estabeleçam esta relação entre o objetivo geral. Vamos lá, eu vou tentar, assim, mentalmente, muito rapidamente, construir aqui com vocês. Então, vamos dizer que o objetivo geral da minha pesquisa é compreender, né, o processo de inclusão de crianças portadoras de necessidades especiais em uma escola do município de Parintins. Então, esse é o objetivo geral, certo? Então, eu posso botar como primeiro objetivos específicos, né? Levantar bibliografias acerca do estudo da arte sobre a educação especial e o processo de inclusão de crianças portadoras de deficiência. 2, realizar pesquisa de campo ou acompanhar o processo de inclusão da criança na escola e como se dá o processo de aprendizagem dos professores. E um terceiro objetivo, perceber ou discutir sobre esse processo de inclusão e como a escola, os estudantes e as famílias, de certa forma, recebem essa criança dentro da escola. Então, percebam que para eu alcançar esse meu objetivo geral, eu estabeleci 3 objetivos específicos que me permitem alcançar o objetivo geral. Olha, preste atenção, eu estou falando genericamente, não sou da área de educação especial, tá? Eu falei um tema que não tem muito a ver com a minha área de pesquisa, mas eu quis colocar genericamente para vocês entenderem esta relação entre o objetivo geral e os objetivos específicos. Novamente a dica, um objetivo geral, mais amplo, o verbo do objetivo geral tem que ser investigar, compreender, analisar, sempre um verbo mais amplo, e o verbo dos objetivos específicos, verbos que possam lhe dar condições de alcançar. Se eu pretendo analisar, e aqui então eu vou realizar uma pesquisa de campo, acompanhar o desenvolvimento das crianças. Então, os verbos que vão estar presentes no objetivo específico, ele não pode ter a mesma dimensão de amplitude que existe no objetivo geral, ok? Então, vamos lá, o embasamento, o próximo item, que é o nosso embasamento teórico, né, que normalmente a gente chama de base teórica, o referencial teórico, embasamento teórico, né? Então, embasamento teórico não é citar, botar um monte de citação de autor, não é isso. Certo? O embasamento teórico é com quais autores você vai dialogar no teu processo de realização da pesquisa. Então, se eu estou falando de educação de jovens e adultos, se eu estou falando de educação popular, então eu vou dizer, olha, a base da educação popular é o Paulo Freire, então eu vou discutir o conceito de educação popular em Freire, o conceito de educação de jovens e adultos em Freire, o conceito de educação como leitura de mundo, leitura da palavra, e aí eu vou trazer esses conceitos em Freire, mas é sempre dialogando com os autores, certo? Então, consiste no processo de fundamentar os estudos realizados durante o curso e na literatura existente sobre a área, as pretensões e intenções que respaldarão as investigações. Então, se você vai trabalhar com o tema que eu falei ainda há pouco, inclusão de crianças portadoras de deficiência, então você tem que ter o conceito de inclusão, o conceito de educação especial, o conceito de deficiência, e que autores vão te dar suporte para fazer esse diálogo. Então, você vai fazer um texto que tenha essa lógica. Então, eu trago primeiro o conceito de educação especial, depois o conceito de inclusão, depois o conceito de inclusão da criança na escola. Então, você vai fazendo esse engajamento de ideias, esse entrelaçamento das ideias, sempre dialogando com os autores, mostrando para a banca, mostrando para quem vai ler o seu projeto que você está dialogando com autores de referência. Por isso que é sempre importante a gente pesquisar quem são os autores de referência. Eu já dei uma dica. Sempre que você for trabalhar com educação popular, educação de jovens e adultos, com a dinâmica da educação como processo de mudança, não dá para não citar o Paulo Freire. Então, dialogar com esses autores. Na educação especial, eu não conheço muitos autores, mas vocês vão lá buscar os autores de referência na educação especial. Eu que trabalho com educação indígena, nós temos um elenco de autores que tem toda uma base de fundamentação nos trabalhos com educação indígena. Quem vai trabalhar com currículo, tem os autores da base do currículo, a formação de professores, os autores
formação de professores. Gente, vocês não precisam demonstrar no projeto de pesquisa, eu vou ter que usar 10, 20, 30 autores. Não. Trabalhem com um número de autores significativo. Se você já tem um trabalho produzido, se você já tem uma leitura, você pode até usar um número maior de autores. Mas se você vai começar ou está em processo de elaboração do seu projeto de pesquisa, faça a leitura de 2, 3 autores com bastante propriedade e dialogue com esses autores. Porque o que o avaliador vai querer ver de vocês é esse diálogo. Não é se você vai estar colocando lá citações e, de repente, na hora da tua apresentação do teu projeto, o autor usa lá, olha, você usou aqui o Pierre Bourdieu e falou do conceito de cultura mundo, capital social, capital intelectual. O que você entende por isso? Aí você, eu não sei. Então, você tem que estabelecer a relação com o autor que você está usando no seu projeto. Então, não é usar o autor por usar, né? É dialogar com esse autor. Ok? E aí tem algumas dicas que eu coloquei aqui na nossa cartela, né? Então, citar literatura relevante e atual. Isso não quer dizer que eu não posso citar autores clássicos, devo citar autores, sim, mas ver quem atualmente está realmente mais vinculado para essa questão, porque a literatura ela se modifica, então é importante que a gente tenha uma literatura atual, não citar excessivamente, isso que eu já falei para vocês, é importante ter 1, 2 citações, pode ter, eu sugiro que vocês usem muito mais paráfrase, ou seja, na visão de Freire, é isso, vocês interpretem o que o autor está dizendo e só se reportem a ele, mas se você quiser fazer algumas citações, sim. Mas eu já vi, por exemplo, o referencial teórico de projeto que era só citação. Não fica legal, inclusive ruim para quem vai ler e vai avaliar o teu projeto. Demonstrar entendimento da literatura, ou seja, você dialogar com o autor, né, e mostrar as suas ideias, e contextualizar a literatura estudada com o espaço onde será realizada a pesquisa. Paulo Freire não sabia nem que existia Rio Preto da Eva. Não era porque o Paulo Freire não sabia que eu não posso contextualizar a leitura do Paulo Freire para dizer que a educação popular no município de Rio Preto da Eva tem perspectiva de formação integral, de formar consciência política dos adultos que ali estão envolvidos nesse processo. Então, é você contextualizar o espaço onde você vai realizar a pesquisa com o autor. Né? A gente fala aí direto de determinado... Eu acabei de falar de um autor francês, que é o Pierre Bourdieu, que nunca escreveu nada sobre o Brasil, mas eu posso pegar a literatura do Bourdieu, como tem centenas de trabalhos hoje escritos que fazem reflexões. Eu próprio fiz uma análise que todo mundo diz assim, tu tá meio que pirando na batatinha. Mas quando eu fui produzir a análise da minha tese, eu fiz uma análise com crianças indígenas usando o referencial teórico do Bourdieu. O Bourdieu nunca sequer chegou próximo de uma comunidade indígena para pesquisar crianças indígenas. Mas eu pude usar o repertório teórico produzido por ele para estabelecer as minhas análises. Quem fez essa relação entre a teoria, entre os elementos teóricos de Bourdieu com a realidade fui eu. Então é isso que vocês precisam fazer. Como vocês vão fazer esse diálogo entre os autores que vocês estão utilizando e o problema e o contexto no qual a pesquisa de vocês estará inserida. Pode passar? Essa é a parte um pouco mais complexa, e aí eu vou dar também algumas dicas para vocês, porque a metodologia normalmente é onde nós que avaliamos pegamos um pouco mais os estudantes. Mas vamos lá, primeiro deixa eu ler e eu vou tentar explicar um pouco para vocês. Metodologia ou procedimentos metodológicos, né? É o caminho do pensamento e prática exercida no processo de apreensão da realidade. Na metodologia deve-se identificar o desenho observacional ou experimental, sujeitos, grupos, fases, apontar um instrumento claro, coerente e eficiente, capaz de encaminhar os impasses teóricos para o desafio da prática, descrever sucintamente os materiais e métodos a serem utilizados, planejamento de análise, se houver, né, estatística, etc. Então, preste atenção, nós temos aqui na metodologia vários elementos. Primeira questão que você vai definir é o que a gente chama de método ou procedimento. Né? Se a tua pesquisa ela vai ser uma pesquisa histórica, uma pesquisa descritiva, e aí
essa é a parte em que a gente acaba tendo que se deter um pouco mais em ler alguns autores, porque ela é um pouco mais densa, a forma de construção da metodologia. Mas uma dica para vocês, né? Não pode faltar ali na descrição metodológica do trabalho de vocês, por exemplo, o local onde vocês vão realizar. Essa pesquisa será realizada na escola estadual fulano de tal, no município de Parintins, né, uma escola que trabalha com isso. Serão o segundo elemento. Primeiro lugar, os sujeitos. Os sujeitos da pesquisa serão uma turma de 20 estudantes da educação de jovens e adultos, um professor e um pedagogo. Descrever os sujeitos da pesquisa. Né? Você deve dizer, será uma pesquisa de campo com uma característica mais duradoura, com uma característica menos duradoura, se você pretende fazer um acompanhamento com um prazo maior, com um prazo menor, aí você vai colocar se você pretende fazer entrevista, se você pretende fazer questionário, se você pretende fazer observação da prática, se essa observação vai ser uma observação direta, se essa observação vai ser uma observação participante. Então essa é a parte realmente um pouco mais complexa, porque ela exige de nós, ela precisa que nós tenhamos uma leitura, e a parte metodológica é sempre a parte mais difícil de fazer. Então, eu recomendo que vocês leiam um livro de metodologia da pesquisa em educação, para que vocês possam vislumbrar um pouco, mas que vocês não só reproduzam os conceitos. Vocês dizem, olha, a minha pesquisa vai ser realizada no município de Parintins, na escola estadual tal. Serão sujeitos da minha pesquisa 2 turmas de 5º ano, compostas por 40 alunos, 40 estudantes, e mais 2 professores, o pedagogo e os pais. Definam isso, porque isso é importante para o avaliador perceber que vocês têm uma relação com esse espaço. Certo? E aí depois tentem ver conceito de fenomenologia, de dialética, isso é extremamente complexo. Eu estou dando as dicas mais pontuais, mas vocês precisam fazer essa relação. E vocês saberem se a pesquisa... Normalmente, as pesquisas em educação são pesquisas qualitativas, pesquisas que fazem uma análise desses resultados, mas eu posso fazer pesquisa qualitativa em educação, eu posso analisar os gráficos, eu posso analisar determinados números, posso fazer isso, desde que eu faça uma análise qualitativa a partir dos números, a partir dessas estatísticas, eu posso fazer isso. Não há essa negativa de não se poder fazer essas questões. E é importante que você realmente estabeleça a temporalidade, a quantidade de vezes que você vai usar, que você vai até a pesquisa, até porque o teu projeto ele tem que demonstrar uma consistência introdutória. Depois você vai fazer o aprofundamento. Pode passar. Então já vimos a metodologia, pode passar. O cronograma, o que eu sugiro para vocês? No cronograma, vocês façam uma tabela. E nessa tabela, você vai, identificar as fases distintas do projeto. Estudo do assunto, desenvolvimento metodológico, estudo piloto, teste de protótipo, fase observacional ou experimental, análise de dados, redação do projeto. Então, vocês podem colocar, façam um quadro. Pode voltar aqui para mim, por gentileza? Então, você faz um quadro, você vai escrever cronograma, e você aqui no canto direito do quadro, você bota uma coluna e você vai escrever etapas do projeto. Aí você vai fazer levantamento bibliográfico, revisão de literatura, escrita do referencial teórico, pesquisa de campo, tabulação dos dados, análise dos dados, exame de qualificação, revisão da dissertação, apresentação da dissertação, correção. Você vai colocar etapas que vão durar 24 meses. E aqui no lado esquerdo, aqui do lado esquerdo você coloca, porque como eu estou olhando para a televisão, eu estou me olhando de forma invertida, né? Então, do lado esquerdo você coloca essa coluna com vários quadrinhos, com essas etapas, e em seguida você vai colocar 24 meses, aqui você vai botar a duração. Aí você vai botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, até 24. Aí você vai botar, por exemplo, a elaboração do referencial vai durar 2 meses.
A revisão da metodologia vai durar 3 meses. O estudo das disciplinas vai durar o primeiro ano. Então, você vai colocar ali o que você vai realizar durante a sua pesquisa e vai estabelecer o teu cronograma. E lá, ao final, você vai dizer, o cronograma será refeito a partir da entrada no programa, discutindo com o orientador, etc. Mas o organograma é interessante porque você vai visualizar o que você vai fazer nos 24 meses. Ali é a tua programação. Então, nos 24 meses, você vai realizar aquilo. Pode passar. E, por fim, a nossa última cartela são as referências, certo? Quando a gente escreve um projeto de pesquisa, eu disse para vocês vão usar alguns autores. Vamos dizer que eu usei 5 autores na escrita do meu projeto. Então, a referência são esses 5 autores. Gente, até um tempo havia uma confusão muito grande se o nome era referência bibliográfica, bibliografia. Nós utilizamos o termo referências. O que quer dizer referência? Aquilo que eu citei no corpo do meu projeto, certo? Então, como eu coloquei ali, traz as fontes que foram utilizadas no decorrer da elaboração do projeto e que subsidiarão, teoricamente, as análises. Devem obedecer às normas da ABNT. Então, prestem atenção. Não usem nem referências bibliográficas, nem bibliografia. Usem referências. E referência é aquilo que está citado no corpo do meu projeto. Então, eu citei 5 autores, na minha referência vão ter 5 autores. Eu citei 3 autores, na minha referência vão ter 3 autores. Eu citei 10 autores, na minha referência vão ter 10 autores. Eu não posso botar na minha referência, se eu li um autor, mas eu não citei ele, eu não referendei ele, no decorrer do meu texto, eu não posso colocá-lo na minha lista de referência, certo? Porque a referência é aquilo que eu utilizei, o que eu citei no corpo do texto. Por isso que, às vezes, a gente... quando eu fiz a minha tese, eu fiz várias colunas, né? Eu fui estudante profissional na época do doutorado, então até isso eu tive bastante tempo para elaborar. Então, eu colocava assim, bibliografia geral, e eu separava educação escolar indígena, criança, infância, e aí eu pesquisava tudo que havia disponível na biblioteca, tudo que havia disponível em texto de internet, eu colocava aquele monte de coisa aqui. E aí depois eu ia selecionando o que eu ia poder ler. Daquilo eu tinha a parte de infância, por exemplo, que é a que tem maior quantidade, eu cheguei a listar 60, 70 títulos. Eu não consegui ler tudo, mas eu li 10, 12, 15, por exemplo. Esses que eu li, eles saíam daquele quadro geral e iam para a minha referência. E no final, eu elaborei a referência da tese. Então é isso que vocês... Nesse momento é um momento pequeno, o tempo é um pouco mais corrido, vocês estão em processo de elaboração, então não se prendam a essa quantidade enorme de autores, né? Se vocês conseguirem ler 3, 5 autores, principalmente aqueles autores que são indicados no edital, vocês conseguiram dar conta da tarefa. Ok? Então, a gente tinha previsto 1h30, pelo que eu estou olhando aí, nós temos exatamente 1h30 da nossa exposição. Espero que tenhamos conseguido fazer essa explanação geral. Eu queria saber com o pessoal aqui do estúdio se tem gente aí que quer fazer perguntas, para que nós possamos abrir para um bloco de 3 perguntas, mais ou menos. E aí, nesse bloco, ou se as perguntas vão vir no chat, né? Vão vir no chat? Perfeito. Para que a gente possa esclarecer. Então, eu vou ler aqui, eu não vou estar olhando aqui para vocês, tá? Porque eu vou ler agora aqui no preview, na outra câmera, que estão as perguntas, e a gente vai ler, né? A Adriana vai me ajudar aqui também a selecionar alguma das perguntas para a gente responder para vocês. Pode voltar à tela do preview, por gentileza? Obrigado. Transmissão está ruim. Tá. As cartelas eles vão enviar, né? As cartelas vocês vão enviar, eles vão enviar para vocês. Né? E a gente também vai enviar para a coordenadoria. E assim, foi interessante a Adriana ter lembrado aqui, nós vamos pedir para a equipe aqui do Centro de Mídia para eles editarem essa minha fala, principalmente essa parte mais específica do projeto, e depois a gente vai disponibilizar essa fala para vocês, né, para as coordenadorias. Aí as coordenadorias dão o link, dão para... A Adriana pode explicar melhor, que ela conhece bem como funciona isso. Então,
Nós temos uma estreita ligação com as coordenadorias. Nós vamos passar o link dessa gravação que fica no YouTube e vocês terão acesso à edição da gravação e também encaminharemos as cartelas utilizadas nessa transmissão para as coordenadorias. Então, procurem as coordenadorias ainda hoje ou amanhã cedo, que essas cartelas já estarão disponíveis na coordenadoria de vocês, ok? Então, vamos tentar responder a pergunta. Eu vi uma pergunta no preview anterior. Você pode voltar à tela, por gentileza? Se somente professores efetivos podem fazer. Somente professores efetivos. Quando a gente trabalha com o processo de formação, e aí você vai dizer, poxa, mas os professores contratados são tão importantes e trabalham tanto quanto os professores efetivos. É verdade. Mas a legislação, ela estabelece que quando a secretaria ela estabelece a questão da formação inicial e continuada dos seus quadros, e essa é uma formação de alto nível, porque é uma formação em mestrado, a gente tem que priorizar, na verdade, obrigatoriamente, a gente só pode oferecer para os professores que são efetivos. Então, infelizmente, nesse momento, nós não poderemos atender aos professores contratados, integrados e de outras situações, e especificamente serão professores do quadro efetivo. Então, essa é a pergunta. Vamos lá. Fui sua aluna da UFAM e fico muito feliz em vê-lo novamente, mesmo de longe. Parabéns pelo trabalho, parabéns a toda a equipe que disponibilizou essas orientações sobre o ingresso. Opa. Professora efetiva já concluiu. Opa, subiu. Sobe um pouquinho aí. Como serão feitas as inscrições para quem mora no interior? Olha, primeira coisa, a gente vai pedir, né, Adriana, seria importante também que esse edital ficasse disponível junto com o link, mas o edital está no site da SEDUC, né, mas a gente vai pedir que encaminhe para vocês. Quando vocês entrarem no edital, certo? O edital, ele diz que as pessoas do interior poderão fazer a inscrição via SEDEX, via correio. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar no edital, lá no edital vocês vão gerar a ficha de inscrição, vocês vão escrever a ficha de inscrição, vocês vão imprimir o currículo Lattes, imprimir a ficha, imprimir o currículo Lattes de vocês, imprimir o projeto de pesquisa de vocês, imprimir toda a documentação de vocês, colocar no envelope e encaminhar para o endereço da UFAM que está lá no edital através de correio. Mas o importante, gente, atentem para isso. A data limite para inscrição é no dia 5 de abril. A inscrição começa na segunda-feira, dia 25, e vai até o dia 5 de abril. Quem vai fazer por correio já pode mandar. Eu já vou terminar hoje, já fiz minha inscrição, ou estou terminando, posso mandar amanhã? Pode. Para quem vai enviar pelo correio, você já pode enviar. Só que você só pode enviar até o dia 5. A data do carimbo do correio que você protocolou no correio tem que ser até dia 5. Eu esqueci, botei dia 6. A tua inscrição vai ser indeferida porque você está fora do prazo. É a mesma coisa que eu que estou aqui, posso ir lá na UFAM me inscrever, se eu for dia 6 não vai ter inscrição. Então a data de inscrição vale para todo mundo. O prazo para inscrição é até o dia 5 de abril, certo? Então, posso mandar sábado? Pode mandar domingo. Quem vai se inscrever por correio, desde que o correio esteja aberto, pode mandar impreterivelmente até o dia 5 de abril, tá? Então, não percam essa data, pelo correio. Aí todas as informações estão dentro do edital. Primeiro documento que vocês têm que ter é o edital. Com o edital é todo autoexplicativo e com essas explicações que a gente deu aqui, acho que vai ficar bem fácil vocês fazerem. Se quiser, eu posso responder. Tem uma pergunta, uma professora é efetiva e já concluiu o estágio probatório, porém, em outra matrícula, a mesma ainda se encontra no estágio. A mesma pode realizar a inscrição? A professora é de Carapiranga. Veja bem, professora, as aulas, elas são presenciais. Então, no momento em que você for selecionada para cursar, é preciso que você venha para Manaus, tá? Então, o mestrado não é cursado no período de férias. A SEDUC, ela tem um convênio com a UFAM, onde você é liberado das suas atividades da escola, sem percas salariais, veja bem, salariais, tá? Então,
tem alguma perda no Vale Alimentação apenas, mas você continua recebendo seu salário e você vai estudar em Manaus. Então, se você é estágio probatório em uma outra cadeira, você vai pedir licença desse estágio probatório e vai cursar o mestrado na matrícula que você já é efetiva sem estar no estágio probatório. Entendeu? Assim, deixa eu tentar clarear o que a Adriana disse. Obrigatoriamente eu preciso ter concluído o estágio probatório. A lei diz que só pode cursar quem tem estágio probatório, quem já terminou o estágio probatório. Porém, a própria lei ela abre uma brecha, quem está em estágio probatório poder cursar fazer esses cursos. Mas o que vai acontecer? Quando ela diz pedir licença, é pedir a suspensão do estágio probatório. Você não vai perder a sua cadeira e não vai deixar de receber essa cadeira. Você vai continuar com a cadeira ativa e conseguir continuar recebendo naquela cadeira. Mas o teu estágio probatório ele vai ser suspenso. Ou seja, no período que você ficar fazendo mestrado aqui, tu continua recebendo, mas o teu estágio vai ficar aqui em stand-by. Você vai voltar. Eu já cumpri 1 ano e meio do estágio, falta 1 ano e meio. Então, 1 ano e meio suspendeu. Quando você voltar, você vai ter que cumprir mais 1 ano e meio de estágio probatório, certo? Então, você pode, em estágio probatório, fazer? Pode, porque o que diz lá é professor efetivo. Se o estágio, como a gente não tem uma norma específica ainda, né, se a norma tivesse escrito professores estáveis, aí quem está em estágio probatório não poderia fazer. A ideia é que, na próxima edição, somente possam fazer quem são os professores estáveis, ou seja, quem já cumpriu o estágio probatório. Até que, como não existe norma, o que a gente chama no direito de há uma vacância, né, de norma específica para tratar dessa questão, ainda assim, nesse momento, quem está em estágio probatório pode fazer, mas suspende-se o estágio probatório. Ok? Tem mais alguma pergunta? Tem quantidade de laudas exigidas? Olha, quantidade não, mas eu diria que você não vai fazer um projeto de 2, 3 laudas, que vai ficar extremamente empobrecido, porque você precisa ter uma discussão um pouco mais coerente, mas também não precisa fazer um projeto de 20 páginas. Eu diria que um projeto inicial de pesquisa, entre 6 e 12 páginas, é um projeto bem elaborado. Na verdade, para nós que lemos, nós não nos preocupamos com a quantidade de laudas, nós vamos nos preocupar com a qualidade do projeto que está sendo escrito. Como o próprio mestrado não delimitou uma quantidade de laudas, entende-se que ficou a critério de cada um ao fazer a sua escrita. Né? Eu faço parte de um mestrado que a gente delimita lá a quantidade de 5 laudas. Eu acho pouco. Eu não gosto dessa delimitação, mas como não está delimitado, que você faça um projeto bem escrito, bem coerente, faça uma boa revisão de português, uma boa formatação, porque a apresentação do projeto também é importante. Ok? Administrativos e efetivos poderão se inscrever? Aí tu responde. Infelizmente não. Nós estamos abrindo as vagas para professores efetivos, né? Pedagogos, gestores que são professores ou pedagogos de qualquer licenciatura nesta edição do mestrado em educação, ok? Então, neste momento, nós não temos ainda um projeto de formação continuada para funcionários administrativos, servidores administrativos. No entanto, nós estamos pensando nessas possibilidades. Sim, exatamente. Aí tem tem uma pergunta aqui, eu sou efetiva numa cadeira, mas sou contrato na outra. Infelizmente, nessa situação, você vai ter que pedir suspensão do teu contrato. Você vai perder o contrato. Sim. Por quê? Por que existe contrato temporário no serviço público? Porque o contrato temporário é uma situação emergencial. A legislação, a Constituição e a legislação de modo geral, diz que todo mundo que ingressa no serviço público tem que ser por concurso público. Ele admite, por uma situação emergencial, que exista contrato temporário. Ora, se você foi contratado em contrato temporário porque é uma situação emergencial, você sair para um mestrado, automaticamente a emergencialidade acabou. Infelizmente, neste caso, quem é contratado, por isso que não pode fazer quem é contratado, e quem tiver uma cadeira efetiva em outro de contrato, para cursar, a de contrato vai ter que ser rescindida. Previsão de início.
Previsão de início, segundo semestre de 2019. Então, a seleção começa agora. No edital, vocês vão ver aqui, só para estar longe, mas não sei se está dando para vocês verem aí, ó. Tem aqui na página 11 do edital, tem um calendário. Nesse calendário, vai aparecer todas as etapas, né? Desde a publicação do edital até a matrícula, certo? Então, a ideia é que vocês consigam, o final da seleção seja no mês de julho e logo em seguida vocês façam a matrícula. E aí o calendário eletivo eletivo é ótimo, o calendário letivo da UFAM, ele começa, acredito eu, no mês de agosto. Então, o curso começa quando começar o calendário letivo do segundo semestre da UFAM. Então, vocês vão adentrar num curso que é da UFAM. A partir do momento que vocês entram, vocês passam a ser acadêmicos, mestrandos da UFAM, vocês vão gozar de todas as prerrogativas, todas as situações de um estudante da Universidade Federal do Amazonas, cumprindo também todas as atribuições que são inerentes ao mestrado em educação da universidade. Mas a previsão é que seja no segundo semestre de 2019, provavelmente com o início das aulas no mês de agosto. Ok? Veja a dificuldade de quem reside no interior, tendo que se deslocar para realizar a prova, além de ir morar em Manaus. Ainda perde o vale alimentação. Eu entendo o que você está falando, porque quando eu fui fazer doutorado lá em Santa Catarina, eu tive que pagar a passagem para ir lá em Santa Catarina fazer a seleção, voltar. Depois eu tive que me mudar para Santa Catarina, voltar. E no meu caso, ainda correndo o risco de ser demitido, porque eu não era concursado da universidade na época, porque na época, em 2006, quando eu passei no doutorado, não havia concurso. Inclusive, eu fiquei um ano lá, voltei para dar aula aqui no período de férias, para voltar. Vocês serão liberados integralmente. Depois que eu passei no concurso da UEA em 2008, eu fui liberado para fazer o doutorado. Tanto que eu fui fazer um estágio, um sanduíche em Portugal, fiquei 10 meses em Portugal. Agora, entendam, a gente tem que abdicar, quando a gente fala de formação, nós temos que abdicar de alguma coisa, certo? Só nós temos a liberação para cursar já é uma grande conquista, porque é o que eu disse antes, muitos professores, eu estive em Itacoatiara dando aula pelo Parfó, eu conversei com vários colegas de Itacoatiara que estão pegando dinheiro do seu bolso e indo lá para o Paraguai fazer mestrado ou fazer doutorado, gastando do seu dinheiro, pagando matrícula numa instituição que a gente não sabe nem se é reconhecida e correndo o risco de ser enganado. Por quê? Vai para uma instituição que não sabe se sequer esse diploma depois vai ser reconhecido. Né? Vai estabelecer uma briga depois para ser reconhecido. Aqui, vocês estão entrando numa instituição que é reconhecida, que tem respeito, vocês vão ter um diploma que é reconhecido no Brasil inteiro, com a possibilidade, inclusive, de estudar no exterior em outras situações, né? E com o salário de vocês para estudar. De fato, eu sou totalmente contra a perda do ticket de refeição, como vocês, nós também da UEA, quando saímos para a qualificação, perdemos. É uma normativa que existe dentro do governo do Estado, isso a gente pode depois conversar com o secretário de Educação para ver a possibilidade, se há uma possibilidade de mudar esta regra da perda do ticket, mas essa é uma regra que está presente hoje. Então, hoje a gente não tem como mudar. Então, hoje, o que a SEDUC pode fazer? É garantir o salário dos professores que vão cursar o mestrado. Aí você diz assim, mas eu tenho que sair do interior para vir. É isso que eu disse para vocês. Nós temos que abrir mão, abdicar de alguma coisa para que a gente ganhe lá no futuro. E aí eu vou dar um exemplo pessoal, porque eu sou de Itacoatiara. Quando eu saí de Itacoatiara, fiz faculdade lá em Itacoatiara de pedagogia. Quando eu saí de Itacoatiara para vir para cá, para Manaus, fazer especialização, né, eu vim para cá, morava num colchão praticamente, eu morava na casa de uma amiga que já morava aqui, ela me cedeu um colchão da casa dela para eu morar, para fazer a minha especialização. E aí eu lembro que o meu pai até dizia assim, tu tá passando todo esse sacrifício para quê? Para eu estar onde eu estou hoje. Foi graças ao meu esforço, graças ao meu empenho, graças a tudo que eu abdiquei, que eu estou colhendo, e já estou colhendo há algum tempo, vocês estão vendo aqui meus cabelos brancos, eu não sou tão novinho assim, mas eu estou colhendo
o que foi plantado por mim, né? Então a gente, se isso serve pelo menos de uma mensagem de incentivo, nós estamos investindo em nós mesmos. E, volto a dizer, a secretaria está fazendo a parte dela, porque vocês estão fazendo um processo que é exclusivo dos professores da SEDUC, vocês não vão concorrer com outras pessoas, só com os professores da casa. A SEDUC vai garantir, né, para quem é efetivo a liberação. Se eu tenho 40 horas, você vai receber pelas suas 40 horas. Se eu tenho 20 horas, você vai receber pelas suas 20 horas. E depois de entrarem na universidade, aí eu vou dizer uma coisa que pode ser que aconteça ou não, a universidade tem bolsas. Depois vocês podem concorrer às bolsas que a universidade direciona para os mestrandos. Isso também pode ajudar, né, no financiamento e da ajuda de custo de vocês. Agora, entendam que o mais importante de tudo é o investimento que a secretaria está fazendo em vocês e o investimento que cada um de vocês está fazendo em vocês. É difícil? É difícil. Eu não estou dizendo isso porque eu li no livro, porque eu vivi isso na pele. Eu saí daqui para me mudar lá para o outro lado do país, para Santa Catarina, né, para estudar doutorado. Depois saí daqui, fui para Portugal para fazer um estágio sanduíche. Não me arrependo de absolutamente nada. Eu abdiquei de muita coisa, vendi carro, aluguei apartamento, tinha que contar dinheiro às vezes para fazer determinadas coisas, mas valeu cada minuto. Se fosse preciso, eu faria tudo de novo. Faria 2 vezes se preciso fosse, porque é um investimento que nós estamos fazendo em nós mesmos. Sobre as linhas de pesquisa, eu posso explanar? Como eu disse para vocês, o programa, eu não sou professor do mestrado em educação da UFAM, certo? Eu não me sinto à vontade de fazer uma explanação mais aprofundada naquelas linhas de pesquisa, por eu não ser professor do mestrado. Mas como eu disse para vocês, eu posso brevemente fazer uma caracterização muito superficial. São 4 linhas de pesquisa. A primeira, processos educativos e identidades amazônicas. O que dá para pesquisar em processos educativos e identidades amazônicas? Dá para pesquisar a questão da educação escolar indígena, dá para pesquisar a questão da educação do campo, dá para pesquisar a questão de jovens e adultos, educação popular, educação ribeirinha, dá para pesquisar questões de gênero, de identidades. Então, essa é uma linha que dá para pesquisar situações como essas. Educação, políticas públicas e desenvolvimento regionais. Então, dá para pesquisar Plano Nacional de Educação, Plano Estadual de Educação, Plano Municipal de Educação, Programa de Formação de Professores, perfil de professores, identidade docente, trabalho docente, valorização, estresse de professores. Dá para pesquisar as políticas de formação, as políticas de valorização, as diretrizes curriculares, os currículos da escola, os projetos pedagógicos da escola. Então, percebam a abrangência do que dá para pesquisar. A linha 3, formação de professor frente aos desafios amazônicos. Então, é o ser professor, o se construir professor, a prática docente do professor, a atividade cotidiana do professor, né, a identidade do professor, como a sociedade percebe o professor, concepções de crianças sobre o professor, concepções dos alunos sobre o professor, os documentos que norteiam a formação do professor. Como eu posso fazer uma pesquisa, tem acho que algumas, teve uma época que eu fiz mestrado, uma professora fez esqueci o nome, uma história de vida. Ela contou sobre a história de vida como professor. É maravilhoso. Isso inclusive, tem poucas pesquisas, essas pesquisas que você pesquisa sobre a tua própria trajetória docente. Então, tem muita coisa para se pesquisar. E a última, que é educação especial e inclusão no contexto amazônico, que você vai falar da educação especial, que você vai falar de educação para surdo, cego, que você vai falar do processo de inclusão, das políticas de inclusão, certo? Só que tudo isso que eu estou dizendo aqui tem lá no programa. Se vocês entrarem, você vai botar no Google, Programa de Pós-Graduação em Educação UFAM, vai aparecer. E lá vai ter a caracterização de cada linha, os objetivos de cada linha, os professores que pesquisam em cada linha, e você vai ter essas informações. Então, eu estou fazendo uma caracterização bem inicial, bem grosso modo mesmo, porque, como eu disse para vocês, eu não sou professor do programa, eu não me sinto tão confortável em falar, mas eu estou
dando essas dicas para vocês. Tem que ter um outro idioma para cursar o mestrado? Havia essa exigência, inclusive na prova de seleção, quando eu fiz a prova de seleção em 2000, havia uma prova de língua estrangeira. Na verdade, não é você falar e dominar um outro idioma, é você ter conhecimento básico de um outro idioma. No mestrado, pode ser espanhol. Eu, por exemplo, que não dominava nenhum idioma na época, eu fiz a minha prova em espanhol. Hoje não é mais parte do processo seletivo. Vocês viram que as 4 etapas que eu botei não tem mais a prova de línguas, certo? Eu não sei se, realmente não conheço, no nosso mestrado, por exemplo, não tem prova de língua, mas o aluno faz a proficiência no decorrer do processo. Na UFAM deve usar a mesma dinâmica de fazer, mas a proficiência é simples, você ou pode estudar um determinado período, ou você vai fazer uma prova. Normalmente a gente faz espanhol, que é mais fácil, mas não há essa exigência de domínio de uma outra língua. Né? É conhecimento básico, porque às vezes o professor pode passar a leitura. O ideal é que todos nós tivéssemos realmente uma segunda linha. Eu sou doutor e não tenho domínio de uma segunda linha. Vocês vão dizer, poxa, mas um professor doutor que não fala uma segunda linha ou que não escreve em uma segunda língua. Não, mas eu tenho conhecimento básico de inglês, conhecimento básico de espanhol, que me atrapalhou muito, porque como eu morei no exterior e fui para eventos fora de Portugal, fui em eventos na Espanha, e na Espanha eu me dou muito bem, mas fui em eventos que falavam inglês, em outra língua, isso atrapalha um pouquinho. O ideal é que nós todos pudéssemos realmente dominar, mas não é requisito obrigatório hoje para um mestrado. Ok? Não entendi. O que ela... Não, olha... O que nós estamos colocando aqui, ela colocou, uma pessoa de Cararaí fez uma pergunta. No caso do professor em estágio probatório, suspensão do estágio para retorno posterior é regra válida para cursar qualquer programa de mestrado? Entendam uma coisa, isso aqui é um programa que é interinstitucional. Este programa, ele é feito especificamente, é assim que funciona esse programa. A SEDUC, ela procurou a Universidade Federal do Amazonas e disse, olha, universidade, nós temos interesse em 30 vagas de mestrado para os nossos professores. A universidade faz um convênio com a SEDUC, tem um custo financeiro, certo? Que tem toda uma estrutura, e as duas pactuam regras para a realização. Então, as regras desse mestrado são as mesmas que valem para qualquer programa? Não, porque este mestrado é o que a gente chama de demanda dirigida, ou seja, é a UFAM oferecendo vaga exclusivamente para os professores da SEDUC, certo? Você vai fazer a seleção que está aberta, junto com essa do mestrado para ampla concorrência. Você não precisa ser funcionário de rede, você não precisa ter emprego, você não precisa ter nada. Você precisa passar na seleção e, se for aprovado, cursar. Então, esta é a regra geral do mestrado. Para este específico, que é um mestrado que articula a rede, a UFAM e a SEDUC, as regras são diferenciadas. Então, não vale para as regras gerais. A regra geral qual é a regra para passar no mestrado? É ter graduação, eu ter concluído graduação e eu ser aprovado. Eu aprovei, eu posso cursar, eu posso ser desempregado, eu posso ser recém-formado, e posso passar no mestrado e posso cursar o mestrado, certo? Este não, você tem que ser professor da rede, porque é a SEDUC que está conveniada com a UFAM, e tem que ser professor efetivo da rede para poder concorrer. São critérios específicos, tá bom? Essa outra é com você também. Tem a possibilidade de em uma outra edição, fazer uma parceria com o Centro de Mídias, o EA, para que o mestrado seja igual após em letramento digital e matemática, que são aos sábados em nosso município. Há essa possibilidade? Diria mais possibilidade? Não tem. Eu já vou dizer claramente. Primeiro, que os nossos mestrados, eles não são mestrados à distância, não são mestrados presenciados por tecnologia. E, na verdade, nós somos contra. O governo atual, ele está propondo a possibilidade de mestrados à distância. Eu, sendo professor de um mestrado, eu vou votar sempre contra o mestrado ser à distância, eu vou votar sempre contra o mestrado ser da forma como vocês estão propondo. O que pode acontecer, por exemplo, nós temos uma turma do nosso mestrado interdisciplinar em Ciências Humanas, que o mestrado é aqui e em Tefé, certo? Nós ministramos, os mesmos professores do mestrado estão aqui
né? E às vezes o professor daqui dá aula para a turma de TFE ou dá uma aula para todas as turmas. E às vezes eu, por exemplo, ministrei uma disciplina, mas eu segurei as pontas e disse, olha, a proposta é que a disciplina acontecesse e se fosse transmitida por IPTV para os alunos lá de TFE. Eu não concordei. Eu deixei 20% da disciplina ser transmitida pelo IPTV e 40% eu fui para a TFE, eu me desloquei para a TFE para ministrar, mas porque a turma é lá. Então, essa ideia de curso de mestrado, com uso de centro de mídia, com uso de tecnologia, nenhuma instituição séria, nenhuma instituição que preze pelo seu nome e que preze pelo trabalho que faz, vai fazer esse tipo de coisa. Aí você vai dizer, poxa, mas isso dificulta o acesso às outras pessoas. Dificulta mesmo, o mestrado não é para ser fácil. O mestrado não é para ser uma coisa que a gente vai aplicar um botão e vai ter à nossa disposição. O mestrado é atividade de fato, de estudo. A Adriana precisou sair daqui e ir lá para Juiz de Fora fazer o mestrado, que foi o primeiro convênio que a SEDUC fez. Está arrependida, Adriana? De jeito nenhum. Por quê? São as possibilidades que surgem e a gente está colhendo o louro dessas possibilidades. Você diz, poxa, professor, mas o senhor está sendo muito radical. Em plena era da tecnologia, não poder isso, é a lógica hoje do sistema de pós-graduação. Pode ser que daqui 5 anos, 10 anos, hajam outras possibilidades. Certo? Vou voltar a dizer para vocês, a minha posição pessoal eu sou contra isso. O que pode ser feito é flexibilizar uma disciplina, um componente curricular com a utilização da educação à distância. Mas um mestrado em distância, para mim, vou usar a expressão atual, é fake news. É coisa que não funciona. O mestrado tem que ser presencial, a gente tem que ralar todo dia, estudar. Eu que fiz mestrado, que eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Quando eu passei no mestrado, em 2000, passei em 99, comecei a cursar em 2000, eu tinha carga dobrada na CEMED de manhã e à tarde, e à noite eu era SEDUC. Sabe o que a secretária de Educação disse na época para mim? Você quer estudar? Largue a sua carga dobrada. Sabe o que eu respondi para ela? Agora, onde eu assino. Larguei na mesma hora e fui fazer o meu mestrado. Certo? Continuo vivo e continuo mais feliz do que eu era naquela época. Com certeza, porque eu estudei. Acho que a gente tem que entender essas questões. Nenhuma. É a mesma resposta. Lá de... Onde é? Essa SS. Qual a possibilidade? Qual a possibilidade de fazer um mestrado futuramente, assim como uma especialização? Nenhuma. Até porque, volto a dizer, não somos nós que propomos um mestrado. Nós procuramos as instituições que têm. Quem tem? A UEA e a UFAM. Hoje, só quem tem educação é a UFAM. A UEA não tem. A UEA tem o Ciências Humanas e tem o Educação em Ciências na Amazônia, que a gente também já está em tratativa para esses mestrados. Certo? Mas em educação hoje só tem a UFAM. E eu não acredito que a UFAM e a UEA vão deixar que os mestrados dela... Na UEA, os que eu fizer parte, eu vou sempre votar contra que o mestrado seja à distância. Ok? Então, acho que é isso, né? Obrigado pela participação de vocês. Espero que a gente tenha contribuído nesse processo. Vou deixar para vocês aqui um recado do fundo do meu coração. Eu estou muito feliz em poder fazer parte desse momento, porque eu tive muitas dificuldades em fazer especialização, em fazer mestrado, em fazer doutorado. E ver hoje que a rede estadual, onde eu comecei a minha carreira lá em 93, em Itacoatiara, está investindo nesse processo de formação é muito gratificante. Hoje eu sou professor da UEA, fui convidado pela atual gestão para compor a equipe junto com a Adriana do Centro de Formação. Aceitei esse desafio e estou muito feliz até aqui em poder fazer parte. Não sei se vou permanecer feliz por muito tempo, mas espero que sim, que nós possamos realizar o que a gente veio fazer aqui. E dizer para vocês, aproveitem essa oportunidade, agarrem isso com unhas e dentes, se inscrevam, esqueçam que existem problemas, porque os problemas sempre vão existir, mas agarrem essa oportunidade e façam esse mestrado, que esse é um mestrado excelente, de extrema qualidade, numa instituição respeitada, que é a Universidade Federal do Amazonas. Boa sorte para todos vocês. Estou torcendo muito para que vocês se inscrevam, para que vocês sejam aprovados e que nós nos encontremos em breve, como pelos corredores da UFAM, nos seminários de pesquisa, que vocês possam ter uma grande trajetória no processo de formação. Muito obrigado. Desejo a vocês, então, boa sorte. Espero que nós tenhamos conseguido esclarecer algumas das suas dúvidas. Vou repetir que o investimento que a Secretaria está fazendo é um investimento muito grande e que
Eu espero que todos vocês compreendam isso e também se esforcem para fazer a sua parte, tá? Na sua qualificação profissional, investindo em si próprio também, porque é muito importante. Tá, gente? Eu sou fruto, como o professor falou, de um programa interinstitucional entre a Universidade de Juiz de Fora e a SEDUC. Hoje estou aqui, graças a Deus, para contar essa história. Então, se valeu a pena para mim, vale a pena para você. E vamos lá, que vocês podem conseguir, vocês vão conseguir, e nós estamos aqui para ajudá-los no que for necessário. Muito obrigada, tenha uma boa tarde.